Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Ferreira, estamos de volta para trazer as novidades do nosso querido e amado Fluminense. Mas antes, por favor, não se esqueça de arrebenta no like. Arrebenta nesse like, clique no gostei. Muito obrigado, hein? Eu ia agradecer sempre os quase 2.000 tricolores de sempre, né? Pô, rapaz, tem vídeo nosso que passa dos 10.000 visualizações, mas sempre tem os 2.000 que deixam o seu like. Pô, galera, ajuda a gente aí. Faça como os 2.000 tricolores, 2.000 guerreiros que sempre clicam no like no vídeo. Ajuda pra caramba, tá? E também se inscreva aqui no canal, que estamos com quase 100.000 inscritos. Se inscreva, ative o sininho tricolor e vambora. Porque nós temos novidades, galera. Teve uma parada que saiu há um tempinho atrás, confesso pra você, que eu separei aqui pra trazer, mas começou a trazer informações, aí teve alguma apuração nossa, então assim ficou difícil da gente trazer, mas eu vou falar hoje. Mas antes eu só queria trazer isso aqui, tá? Uma vez eu acabei tendo uma discussão no bom sentido com alguns inscritos aqui do canal, eu acho que eram inscritos, né, que estavam aqui no canal, trocando uma ideia, falando sobre o Zinho, né? Que eu falei, gente, o Zinho é tricolor pra caramba. Os caras, não, maluco, o Zinho é flamenguista doente, né? Eu falei, gente, não, pô, ele é tricolor. Ele falou pro Marcelo que ele era tricolor. Aí o pessoal, não sei o que. Bom, galera, por que eu tô trazendo isso aqui? Isso é literalmente por causa de uma discussão que eu tive com alguns, e discussão no bom sentido, trocar ideia, tá? E saiu novas imagens agora do Zinho comemorando a classificação. Eu deixei pra ver com você e depois eu trago todo esse contexto. Por que eu falo que o Zinho... E muda alguma coisa o Zinho ser tricolor ou não? Galera, não muda nada, mas é maneiro, né? Ver alguém assim, torcendo pro mesmo time que a gente. Ainda mais alguém que é ídolo, né? Lá no, né? No rival, mesmo assim não deixou de amar o tricolor. Mas vem comigo que eu vou te mostrar. Na realidade, eu quero ver esse vídeo aqui junto com você e depois a gente conversa. Autoriza o árbitro. Guga. Gol do Fluminense. Rapaz, essa do Guga, eu fiquei... É o Atencio, que vem se preparando para a cobrança. Ah, eles estavam no estúdio. Concentração do Fábio. Se pegar o Flu tá nas quartas. Meu Deus. Autoriza o árbitro. Vambora, Fábio. Defender! Olha o Zinho. O Fluminense está na próxima fase da Pergunta que não quer calar. Será que ele sabia que tava gravando? Libertadores da América. O futebol é a arte do possível. Muito maneiro. O Fluminense com um homem a menos consegue segurar o Rivadavia. Muito emocionante. E o Fluminense avança da Libertadores da América. Bem maneiro. Então, a comemoração foi aquele toma, né? Cadê aquele? Aqui, ó, ó, ó. Ó, ó. Ai, tá gravando. Bem maneiro, né? Aí tá, muita gente falou assim, Thiago, mas nada a ver, eu não entendi, pô. Então, tudo começou aqui, ó. Aonde um colega... esse vídeo aqui é simplesmente sensacional. Deixa eu ajeitar aqui pra mostrar pra vocês. Pronto, pessoal. Isso aqui, né? Título do Fluminense, Libertadores 2023. Momento brabo. E tem o Zinho trocando uma ideia com o Marcelo. E olha o que acontece. Repare bem que tem aqui um microfone apontado pra eles, né? Olha só. Não, sou muito seu fã. Cara, eu sou tricolor, né? Pô, tu ouviu isso ou sou eu que ouvi? Eu sou tricolor, né? Você dizer como que é a canhota aqui? Não, esse cara, pô, sou muito fã, tá maluco? O que ele fazia com a bola, esquece. Então, assim, a humildade do Marcelo e aqui, ó, escute, gente. Cara, eu sou tricolor, né? É mesmo? Ele meteu, eu sou tricolor, né? Aí o Marcelo, é mesmo? Porque a gente sabe, né? Da história do Zinho com a camisa do Flamengo. Mas é isso, então, mais um vídeo que prova o meu ponto, que o Zinho é torcedor do Fluminense e eu vou nessa até o fim, até ter a oportunidade de conversar com o próprio Zinho e colocar ali, né? Uma pedra nesse assunto. Tá, gente? Desculpa, eu juro que eu só trouxe esse vídeo aqui porque eu acho muito legal a gente comentar ali
sobre essas situações, né? Agora, um possível nome que a parte da torcida do Fluminense gosta e a diretoria do Fluminense também pode estar indo embora, ó. Everton Cebolinha tem proposta do Colorado Raptors. Meu amigo. E tem contrato até dezembro, a gente já sabe, né? Além do Colorado na MLS, a gente tem também Krasnodar, que queria o nosso Canóbio, só que o Canóbio não quis ir para lá, e Fiorentina. Então, meus amigos, ó, mercado do nosso querido Cebolinha aí é bem amplo, né? Então, assim, já começa a apontar uma possível saída. Por outro lado, informação do Vene Casagrande, o Flamengo estaria disposto a uma saída imediata apenas para clubes lá de fora. Né? Então, assim, se fosse o Fluminense, muito provavelmente o Flamengo não negociaria uma liberação imediata, deixaria que o Fluminense fechasse com o jogador e ele chegasse aqui no ano que vem, né? Mas, pelo visto, pessoal, não é isso que vai rolar, não. Por essas propostas, já começa a apontar ali o destino de Everton Cebolinha e não será no Fluminense, muito provavelmente. Só se acontecer ali uma reviravolta, mas até agora, nenhuma movimentação do Flu em relação ao Everton Cebolinha, diferente do que aconteceu alguns meses atrás, onde o Fluminense realmente estava afinzão da Cebola e estava querendo muito a contratação do jogador, né? Eu particularmente acho que seria um bom nome, tá? Eu vou contra aí a Maré, que muita gente que fala, virou moda esse negócio de contra a Maré por causa do Dezão, né? Mas assim, muita gente fala que o Everton Cebolinha não rende. Cara, eu acho que o Everton Cebolinha poderia render sim, tá? Eu tenho pra mim isso, tá bom? Mas é isso. Vamos lá, galera. O ponto que eu queria trazer, uma informação que, claro, eu vou trazer isso aqui pautado também no que a gente tem de informação, né? Nosso querido repórter Thiago Manolo, informações que a gente já falou aqui. Infelizmente eu não posso postar esse vídeo, muito provavelmente por causa de direitos copyright, né? Ainda mais que é Globo e tal. Mas no programa Panela do Sport TV, o Fred, que você tá vendo aí, né? O nome dele não é Fred, não. Ele tem o apelido do Fred porque ele parece com o Fred, segundo muitos, né? Ele era do Desimpedidos, eu lembro muito dele, só que eu não lembro. Bruno, né? O nome dele acho que é Bruno. Então ele trouxe aqui o Rafa, né? O Rafael, ex-jogador do Botafogo aí, né? Se eu não me engano, revelado no Fluminense, hein? Se minha cabeça não estiver muito maluca. Eles fazem esse programa, né? E segundo eles tiveram ali Eles não chamaram de informação, né? Eles falaram de fofoca. Que o Fred, né, aí sim, Fred, o nosso Fred, o Dom, né, o Dom Fredon, estaria ali sendo preparado, né, para assumir o Fluminense em 2027, tá? Essa é a fofoca / informação do Panela Sport TV. E a pergunta para você é, tu acha que seria uma boa a gente ter o Fred no ano que vem? Tá, e eu tô trazendo isso aqui porque a gente já trouxe uma informação e eu quero relembrar isso aqui com você. Então, meus amigos, pra gente não ficar aqui falando coisa aqui, né, jogando no ar algo que pode ou não acontecer. O Fluminense hoje está muito cauteloso em relação à busca do novo técnico, tá? A gente sabe disso, de vez em quando o Fluminense, o que a gente sabe, tem ali suas reuniões, conversam, né? Eu sinto muito no sentido, não de sentir muito de tristeza, mas sinto muito no sentido de, eu sinto alguma coisa que a diretoria do Fluminense hoje em dia, ela não tá muito unida não, né? Posso falar isso aqui? Não tô falando nem de briga, não tô falando de racha na diretoria do Fluminense, não é isso não, mas eu sinto, pelo que eu ouço, pelo que a gente ouve aqui de bastidor, né, a gente sente muito que existe hoje na diretoria do Fluminense, que comanda o futebol, alguns polos, né, com opiniões diferentes, e isso acontece sempre, mas eu tô sentindo que isso tá um pouco maior, né, e tem alas que gostam de uma via, a gente trouxe aqui os jogadores, né, líderes do elenco, Fábio, Thiago Silva e Ganso, estão ali fazendo lobby, né, para permanência do Marcão. Aí tem gente que gosta da ideia de deixar o Marcão pelo menos até o fim do ano. Já tem gente que não gosta de deixar o Marcão segundo o Lessa, se eu não me engano, falou sobre isso também, né? Existe um lado que quer contratar um outro treinador. Então, assim, cara, existe uma incerteza muito grande dentro do Fluminense. Mais uma informação que eu acho que as pessoas muito abriram mão é sobre Fred. O que rolou?
Uma noite antes que a gente teve essa informação que existiam 3 nomes na mesa que a diretoria do Fluminense gostava e avaliava, que era Odair Hellmann, Renato Gaúcho e Fred, né? Então, assim, Fred já estava na mesa desde a nossa informação que a gente trouxe, que realmente Fred estava sendo avaliado. Aí veio a galera da ESPN e trouxe que Fred estaria descartado juntamente com Roger Machado. Só que aí esse assunto ganhou, né, perna e ninguém falou mais sobre isso. E veio agora a questão do Panela Sport TV dizendo, né, que o Fluminense poderia preparar ali e ter o Fred para o ano que vem. Galera, eu sinceramente acho que eu acredito muito nisso, tá? Eu posso estar errado, mas eu acredito muito nisso. Até pela resposta que o Marcão vem dando no Fluminense. Né? O fato do Marcão conhecer o elenco, conhecer o clube, né? Ser um cara aberto no sentido de ideias, né? Ser maleável. E, cara, a gente precisa falar o que o Fred está fazendo no Sub-20 do Fluminense. Gente, o Fred começou com tudo no Sub-20 do Fluminense. E o que eu mais gostei de ver os meninos do Fred, eu falo os meninos do Fred porque ele é o treinador, a filosofia. Galera, o Fred não é aquele técnico medroso, não. Pelo contrário, o Fred parece muito com o que a gente já viu no Fluminense de aproximação, aquilo que eu gosto muito. Sair, né, uma saída de bola que muitos acham arriscada, mas se for treinada, você consegue abrir espaços lá na frente, joga com a posse, joga sem medo. Né? Então, assim, o Fred chegou e em pouquíssimo tempo já deu uma cara ali no Sub-20 do Fluminense. Pelo menos eu vi isso nesses 2 jogos que o Fred ganhou, né? Eu só vi 2. Se teve mais um, eu não vi ainda. Mas o que eu quero dizer pra você é que, cara, se você pegar o que o Marcão está fazendo hoje, não é muito diferente do que o Fred está fazendo no Sub-20. É claro que Sub-20 é Sub-20 e profissional é profissional. A gente entende isso. Só que uma hora ou outra, o Fred vai ter que dar esse salto na carreira dele. E como ele já estava entre os nomes que a gente trouxe para você, que estava sendo avaliado, eu não duvido dessa informação do Fred, a galera lá do Panela Sport TV, não. Porque isso pode acontecer a depender dos resultados, pô. Vamos supor, os resultados do Marcão continuarão a ser bons. Só que o Marcão tem aquele limite. Ele não quer ser técnico efetivado. Ele quer continuar sendo o interino fixo do Fluminense, até pela estabilidade. Foi isso que trouxe o Globo para nós. E é verdade. E eu comentei isso aqui com vocês porque alguns anos atrás a questão é, vamos botar o Marcão e efetivá-lo? O Marcão não, porque se efetivar pode ser demitido, né? E como um interino ele pode ficar no clube. Então, assim, existe essa preocupação do Marcão. Então, o que você pode fazer? Muito próximo ao que o Marcão está fazendo. Um futebol ofensivo, um futebol que vem dando certo, espero que continue, né? Com uma aproximação, o Fluminense sem medo de jogar, o Fluminense respeitando as características dos seus jogadores. Só que o Marcão não quer ser efetivado. Thiago Silva também, ninguém sabe se esse é o último ano do Thiago Silva como jogador. Aí surgiria essa opção. Uma opção onde uniria os jogadores, muitos aí gostam muito do Fred, uniria o estilo de jogar, seria muito parecido com o que o Marcão já estava fazendo. Fred também conhece muito o elenco e conhece o clube, né, a história e a torcida, que eu acho que é a grande questão. Eu vejo, de todos os técnicos que estão no mercado, os técnicos que agradariam, eu não sei se o Fluminense buscaria. Seria um Sérgio Conceição da vida, um Thiago Mota da vida. Porque se você for contratar o que a gente já tá falando aqui dos nomes que estavam na mesa, o Odair Hellmann, Renato Gaúcho, cara, a torcida vai preferir muito mais o Fred. Então seria, na teoria, um caminho muito mais seguro para a diretoria do Fluminense, onde ela poderia até de certa forma ser muito inteligente, para você se esquivar. Porque se você coloca um Fred como treinador, até o torcedor mais chato, que sou eu, vai falar, putz, eu tenho que esperar pra ver o que vai acontecer. Porque, vou dar um exemplo, Odair Hellmann, eu sei o que é, não quero. Renato Gaúcho, eu sei o que é, não quero. Roger Machado, eu sei o que é, não quero. E o Fred? Eu não faço ideia do que pode acontecer.
Então, na dúvida, eu vou apoiar o ídolo. Porque, baseado no que eu estou vendo, já na base, é um futebol que a torcida vai gostar. É um futebol de protagonismo. Seria legal. Ninguém tá falando mais do Fred. Mas eu não duvido disso acontecer do Fred em 2027, não, hein? E você? Ah, rapaz. Vamos atrás de informação sobre isso? É que é o que eu tô falando, né? Eles estão... Coitado, a diretoria do Fluminense está aqui, ó. À mercê do que vai acontecer. Então, beijo no seu coração. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Não esqueça de deixar aquele like, de se inscrever, de ativar o sininho tricolor. E vambora, galera. Vambora. Seguindo pra mais aqui. E amanhã tem notícia exclusiva de novo, diretor. Tem. Não tem nada a ver com o treinador? Não, mas é uma apuração legal. Beijo no seu coração, fiquem todos bem, tchau. Valeu, pessoal.